Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliette Batista e eu estou aqui com o apoio da equipe Robotime para falar sobre o impacto da robótica no mundo atual. Antes de começar o vídeo, vocês já sabem, eu vou colocar aqui um QR Code na tela para vocês se inscreverem na nossa comunidade do Facebook e também para vocês utilizarem o arroba que está aí na tela para seguirem as nossas redes sociais e ficarem por dentro de todas as novidades. O tema de hoje, como eu falei, é o impacto da robótica no mundo atual. E eu vou explicar um pouquinho sobre mim e o porquê que eu tô aqui falando sobre robótica. Eu fui programadora e mentora da equipe JEDIs na cidade de Jundiaí entre 2016 e 2020. Ou seja, quando eu estava no meu ensino médio, eu tive a oportunidade de participar de uma equipe de robótica que ia em várias competições, tanto em etapas regionais, nacionais. Então eu visitei a cidade de Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, e também fui para fora do Brasil por causa das competições. Eu visitei o Reino Unido e também Estados Unidos. Atualmente, eu sou estudante da UFABC, Universidade Federal do ABC Paulista, e faço parte da equipe Robotime para compartilhar minha experiência com robótica e falar para vocês sobre o impacto da robótica no mundo atual. Então vamos lá começar essa aula. Nós veremos o que é robótica, por que a robótica é importante atualmente, como ela está presente em nossas vidas, os desafios que ela propõe e também oportunidades. Bom, o que é robótica? Eu trouxe aqui uma definição e aí eu vou explicar para vocês o que realmente essa definição quer dizer. A robótica, então, ela é um conjunto de ferramentas criadas para automatizar processos com mais rapidez, precisão e qualidade. Ela interliga diversas áreas de engenharia, tecnologia, computação, eletrônica e mecânica. Então, quando a gente vê nos seus kit makers, quando você está construindo alguma criação nova, ela vai envolver, de certa forma, mesmo que você não consiga enxergar ali exatamente, mas ela tem tudo isso. Engenharia, tecnologia. Quando vocês utilizam programação, ela também tem computação e eletrônica. E a parte mecânica de como você construiu aquilo, como aquilo funciona, seguir um tutorial e tudo mais. Então, a robótica ela vai compreender sistemas compostos pela ciência e pelas técnicas de concepção, construção e utilização de robôs e de máquinas programáveis em geral. Não necessariamente a robótica ela vai envolver só robôs em formato humanoide, né? Mas ele pode ser um braço robótico, pode ser uma máquina que ela é programável. Enfim, tudo isso inclui a robótica. E por que ela é importante atualmente, né? Ela faz parte da indústria e automoção, ou seja, ela tem um papel fundamental na indústria que vai automatizar processos da produção, reduzindo custos, reduzindo desperdícios. A robótica também, ela vai ampliar horizontes educacionais, então vocês que estão construindo essas criações makers com a equipe Robotime, ela vai ter um ambiente de aprendizagem que vai ser mais prático, vai ser mais estimulante do que se você simplesmente assistisse um vídeo sobre matemática. Quando você está construindo algo, você está aplicando esses conceitos teóricos e colocando eles em prática. Então é muito legal a robótica para ampliar esses horizontes educacionais. E por último, a inovação e empreendedorismo, porque ela vai trazer inovação com o avanço tecnológico e também oportunidades de melhores empregos, né? Já que sempre vai ter alguém, algum profissional por trás da robótica. E bom, como a robótica está presente no nosso cotidiano? Vou deixar aí, robôs em linhas de produção. E aqui eu trouxe uma imagem, né? Não necessariamente, como eu falei, tem um formato humanoide, mas a gente consegue ver esse braço robótico que está sendo utilizado em uma linha de produção de carros, para, no final, você ter a montagem completa de um carro. Imagina como que esse trabalho era difícil apenas feito com humanos, né? Por muitos anos foi feito apenas com a força humana, mas agora a gente tem a robótica para otimizar esse processo. Também eles estão presentes em robôs cirúrgicos, em hospitais. Então aqui uma foto de um braço robótico fazendo uma cirurgia em um joelho, né? Aqui é só um exemplo, né? Então não é um humano real, mas tem um braço robótico que pode e é capaz de fazer cirurgias. Então é muito legal a robótica estar presente também na área da saúde. Também os veículos autônomos. Então, quando um carro ele está estacionando sozinho, ele está utilizando esses conceitos mecânicos, conceitos de programação, para ele estar conseguindo estacionar em uma posição certa sem que um humano esteja controlando ele.
E, por último, robôs exploradores em missões espaciais. A gente consegue ver muitos robôs que são utilizados agora, né? Tem um bem famoso, né, da NASA, que ele está lá em Marte e está fazendo coleta do território, né, do terreno, da Terra, para fazer pesquisas científicas, para entender como que era aquele planeta. E tudo isso é um robô sendo controlado aqui da Terra. Isso é uma coisa muito legal que só a robótica pode proporcionar, né, com o avanço tecnológico. E agora eu vou falar sobre os desafios e oportunidades. Quando a gente pensa em desafios, um dos grandes é a invasão de privacidade, né? Porque quando a gente utiliza a internet com as nossas informações, tem sempre alguma empresa, né, por trás que vai ter que guardar esses dados, e também o governo, né, ele pode guardar essas informações, e é muito importante que não ocorra invasão de privacidade, que eles utilizem esses dados de maneira certa, que guardem muito bem. O segundo desafio são as tecnologias emergentes, porque com o surgimento, né, dessas tecnologias, por exemplo, de realidade aumentada, né, aqueles óculos, também jogos que são muito imersíveis, a gente tem que se preocupar com a nossa saúde mental e também com a saúde física, para não ficar o dia inteiro em frente a uma tela de computador, se preocupar também com a nossa visão. Então, essas tecnologias podem ser um desafio, desde que a gente tenha isso em mente. O terceiro item, né, que é o vazamento de dados. Então, a cibersegurança, futuramente, ela vai ser crucial para combater o uso criminoso de computadores e redes. Então, a gente tem que ter certeza que os nossos dados eles estão seguros, onde a gente armazena eles, e também eles têm que estar seguros para que as pessoas não consigam invadir esses dados e utilizem ele para o mal. Né? E por último, a automação, ela vai aumentar o avanço na robótica e também na inteligência artificial, mas é importante que a gente pense que essa automatização ela também vai tirar um pouco da mão de obra humana, mas ao mesmo tempo ela também vai fazer com que profissionais tenham que se especializar para conseguir alcançar essa tecnologia e também para trabalhar com esses robôs. Então, por exemplo, na robótica, vai ter que ter uma profissão que vai programar esses robôs, vai ter que ter alguém que faça manutenção. Então, por mais que exista a robótica, vai ter essa automatização, mas sempre vai precisar de um humano trabalhando por trás para garantir que esteja tudo acontecendo bem. E as oportunidades, né? A primeira delas é o desenvolvimento e manutenção de robôs, que foi o que eu acabei de falar, né? Quando a robótica ela avança, ela vai demandar uma crescente necessidade de profissionais que vão projetar, construir e também manter esses robôs, tanto com programação, manutenção, enfim. Também tem a parte de exploração espacial e subaquática, porque tem lugares que nós humanos ainda não conseguimos chegar, mas os robôs, eles conseguem. Então, quando um robô vai para profundidades muito abaixo do nível do mar, né, ou também quando eu dei o exemplo do robô que está lá em Marte fazendo pesquisa e está numa distância muito grande, tudo isso são oportunidades que a robótica trouxe. Aqui, em segundo lugar, eu trouxe a robótica médica, né? Porque cirurgiões robóticos e sistemas de assistência médica automatizados, eles estão revolucionando a medicina e a maneira como a gente entende essas operações. E ela vai oferecer oportunidade tanto para médicos, enfermeiros e técnicos especializados em robótica, né? Além disso, também tem a assistência que esses robôs podem oferecer a idosos e pessoas com deficiência, mas não no sentido de substituir a ajuda humana, mas no sentido de melhorar a mobilidade. Então, cadeiras de rodas que são mais robóticas, são mais autônomas, também utilizar equipamentos robóticos para atividades cotidianas, para pessoas que têm dificuldade com mobilidade, enfim. Em terceiro lugar, eu trouxe a agricultura de precisão, porque robôs agrícolas eles podem otimizar o uso de recursos e melhorar a produção de alimentos. E, por último, também a educação e entretenimento, que é o que a gente está fazendo aqui com a Robotime, né? A gente está utilizando a robótica para aumentar essa área de conhecimento que vocês têm e também para aumentar as habilidades e colocar elas em prática.
Então, os robôs educacionais, eles têm um aprendizado que ele é mais envolvente e também que proporciona experiências únicas, né, de resolução de problemas, de pensamento crítico e outras coisas. Bom, por último, para finalizar, eu gostaria que vocês pensassem em qual desafio você encontra na sua vida que poderia ser resolvido com a robótica. Ou se você já encontrou um desafio no seu dia a dia e ele já foi resolvido com robótica. Enfim, fiquem aí com essa questão. E também não se esqueçam de utilizar o QR Code que está aí na tela para se inscrever na nossa comunidade do Facebook e também para entrarem nas nossas redes sociais. Bom, eu finalizo o vídeo então com essa perguntinha, né? Esse desafio, se você encontra algo na sua vida que poderia ser resolvido com robótica. E espero que vocês fiquem curiosos sobre esse tema e pesquisem cada vez mais. Até mais, pessoal!